E o importante é que, quero dizer para os que nos assistem, para acompanhar e entender a analogia que o professor Luiz Antônio faz a respeito do checkmate global, não é necessário ser enxadrista, um especialista no jogo de xadrez, porque ele didaticamente vai nos explicando paulatinamente, aos poucos, a sua analogia, a função, a importância de cada peça, quem move as peças, quem são os jogadores. E é isso que eu ia falar para o senhor resumir um pouco para nós a respeito da sua analogia. Qual é o tabuleiro? Quem são os jogadores? A quem pertencem as mãos que movem as peças? E quais são essas peças? Qual o papel delas no grande jogo da disputa global de poder e domínio? Padre, como toda parábola, a gente deixa sempre uma margem de interpretação para as pessoas, até porque quando a gente detalha muito alguma coisa, a gente dá uma certa engessada nela. E é importante na parábola que ela possa ser reinterpretada várias vezes à medida que o jogo continua. Muito bem, o tabuleiro é onde o jogo se desenrola, é o nosso planeta, né? O tabuleiro na verdade, o quadro geopolítico mundial. Por isso eu falo que nesse tabuleiro, que é o nosso planeta, é o mundo, é o globo, existem várias peças. E eu coloco ali a questão de um grupo, o grupo de um jogador, as peças são mais escuras, a outra mais clara, as casas são escuras e claras, porque representa a dualidade da nossa vida, né? A nossa vida é repleta de dualidade. Os nossos conceitos são de bem e mal, certo e errado, alto e baixo, preto e branco. Então, as peças, assim como o tabuleiro, também obedecem a essa dualidade. As peças são o movimento que se faz no jogo. Então, ali eu digo que a torre representa o poder econômico, a torre tem um movimento longo no jogo de xadrez, anda sempre de forma reta, e o poder econômico ele tem um grande alcance quando ele se movimenta. Logo ali nós temos, então, depois o cavalo, que é o poder armado. E aí, claro, o cavalo, a gente associa a cavalaria, é o poder armado. Poder armado, desde que nós conhecemos a história da humanidade, quando a situação chega a uma grave crise, infelizmente, o ser humano sempre tem apelado para a força. Inclusive, existe uma máxima, né, que os americanos sempre mandam primeiro os diplomatas. Se os diplomatas não resolverem, eles mandam os generais. E nós temos visto isso ao longo da história, né? Os Estados Unidos já se envolveu em centenas de guerras. Não só ele, o Império Britânico, etc. Depois, ao lado, nós temos o bispo, né? O bispo ele representa o sistema de crenças e valores, né? As religiões, as ideologias. Por quê? Porque o ser humano, padre, o senhor sabe disso com mais propriedade do que eu, ele é motivado pela sua fé, pelo aquilo que ele acredita como certo. Seja isso uma ideologia política, por exemplo, seja uma ideia no campo econômico, liberalismo, né? Seja no campo da política voltando, comunismo, socialismo, conservadorismo, sempre são ideias que movem o ser humano. Então, o bispo representa o sistema de crenças e valores das pessoas. Por exemplo, numa situação de disputa, numa guerra, ambos os lados pensam estar corretos. É muito difícil você olhar uma pessoa que ela diz assim, não, eu sei que eu estou errado, mas eu quero brigar assim mesmo porque eu gosto de defender o errado. Isso não existe. As pessoas sempre imaginam estarem certas. Eu vou fazer mais um comentário. Por exemplo, tudo é uma questão de percepção. 3 testemunhas veem a mesma cena de crime. Quando você vai interrogar elas separadamente, cada uma dá uma versão para aquele crime, porque há detalhes que uma não percebeu, a outra percebeu. Há uma decodificação da mensagem que vai muito de acordo com os valores que a pessoa tem. Então, o bispo representa todo esse sistema onde está envolvida a nossa mente,
e as nossas emoções, através das quais o nosso aparato sensório, nossas ideias e nossas emoções, através das quais nós decodificamos o mundo e trazemos para nós da forma como nós podemos lê-lo. A rainha representa o poder real, aquele poder que se move no tabuleiro, né? E tem um poder acima dos demais, como, por exemplo, reis e rainhas operam durante os impérios, né? Como governantes despóticos. É aquele poder real que assume uma posição além da dos demais. E o rei representa o próprio jogador. Tanto que quando o rei cai, o jogo acaba. O senhor sabe, o senhor é um enxadrista. Isso. O rei é o jogador. Quando o rei está encurralado, há um checkmate, ou ele cai, acaba o jogo, porque é o próprio jogador, representa o próprio jogador. Os peões são aquelas peças que não representam um poder como coletivo, como o poder econômico, o poder armado, mas são indivíduos que são movidos pela mão para conectar certas situações. Mas são Seriam peões. as massas? Seria o povo, as Não, populações ou não? também, mas esses são ainda um segundo plano. E esses são, por exemplo, um Jorge Soros, um homem milionário que financia diversas organizações. Por exemplo, um Bill Gates, que através da Microsoft ele pode influenciar o mundo inteiro, né? O pessoal, por exemplo, do Vale do Silício, que através das suas redes sociais, das suas empresas que controlam as redes sociais, podem influenciar as pessoas, o pessoal da mídia. Esses peões representam pessoas que, apesar de não representarem um coletivo forte como um poder econômico, um poder armado, são pessoas que têm influência no jogo e se movem, são movidas, na verdade, para atender a estratégia do jogador. Okay? A mão é aquela que conecta as peças ao jogador. A mão não faz a estratégia. Como no jogo de xadrez, a mão obedece à mente do jogador. Mas é ela que faz a conexão entre as peças e o jogador. Então, por exemplo, quando o poder econômico se move, quando o poder armado se move, alguém o fez mover-se. E esse alguém recebeu instruções de alguém, porque não se moveu aleatoriamente. Vamos dar um exemplo. Depois do 11 de setembro, os Estados Unidos resolveu invadir o Iraque. Usou o seu poder armado, usou a peça, o cavalo. A mão moveu o Pentágono. E quem é essa mão? É um conjunto de pessoas que pensam estrategicamente, não estão na mídia. Veja, padre, uma coisa que eu faço uma distinção muito grande lá é o seguinte: as peças estão na mídia, você pode conhecê-los, mas as pessoas que manipulam as peças, a mão, não estão na mídia. E a maioria das pessoas não os conhece. Por quê? Porque eles vivem em clubes fechados, né? Eles são pessoas que não se dão a conhecer, mas que detêm uma forte influência sobre as peças, sobre o poder econômico, sobre o poder financeiro, sobre o poder armado. Por exemplo, a maioria das empresas no mundo é controlada por poucos fundos de investimento. São 4 fundos de investimento que controlam praticamente quase todas as empresas importantes do mundo. Quem está por trás desses fundos de investimento? São essas pessoas que eu denomino como a mão. Não são conhecidos, eles não estão na mídia. Então, as pessoas que o senhor denomina a mão, elas estão num plano superior ao das peças do tabuleiro. Certamente. E justamente, vamos imaginar assim, não é? Se fossem vivas, não é? As peças do tabuleiro não enxergam acima delas, está acima do patamar delas, quem as movimenta dentro do jogo de interesses. Mas há Sim. essas pessoas, grupos, personalidades, vamos dizer assim, invisíveis, porque num plano acima daquilo que a gente possa imaginar ou do que faça parte do nosso cotidiano. Sim, porque elas se escondem através de estruturas societárias como holdings, através de estruturas como participações cruzadas. Eles se escondem através de fundos de investimento. Eles possuem uma estrutura
onde eles nunca se expõem, mas através de vários organismos internacionais, fundos de investimento, empresas, holdings, factorings, offshores, eles são capazes de mover as peças sem se dar a conhecer necessariamente. Apenas essas mãos, professor, os jogadores, não é? O das peças brancas e o das peças pretas. O antagonismo deles necessariamente leva em conta a nacionalidade ou não? Não. É uma coisa mais heterogênea. Ela é impessoal. Na verdade, assim, acima da mão, você, para jogar, você precisa ter alguém que movimenta a sua mão. A sua mão obedece à sua mente. É o jogador que move a mão, que move as peças. Então, a mão, ela não pensa, ela obedece o jogador, mas ela tem poder sobre as peças. E essa mão, ela tanto pode mover a mão direita como a mão esquerda, a destra ou a sinistra. Eu conto nos meus vídeos que, em muitos momentos da humanidade, se removeu um governo usando a própria direita. E outras vezes se removeu um governo usando a esquerda. Então, o jogador, ele não é contaminado pelas paixões das ideologias. Ele joga de ponto de vista pragmático, estratégico, buscando apenas o resultado. Acima da mão tem o jogador. Aí sim, o jogador é aquele que pensa. O senhor lembra quando o senhor estava jogando, que o senhor via o tabuleiro e via a disposição do jogo, o senhor começava a visualizar a jogada seguinte. O senhor via o tabuleiro como um todo. Veja bem, a peça não vê o tabuleiro como um todo. A peça está no nível do tabuleiro. Ele não enxerga de cima. A mão não pensa, ela só operacionaliza o que o jogador manda. Mas quem pensa é o jogador. Quando o senhor jogava lá com seus amigos, jogou aí das 21 horas até as 7 da manhã, quem pensava era o senhor, pegava a sua mão, que não pensa, mas operacionaliza o seu pensamento, que movia as peças. Então, esses dois jogadores, que estão aí jogando há muito, muito tempo, né, são, na verdade, dois jogadores que pensam de forma diferente sobre como deveria ocorrer o jogo. Um acha, entende, que o ser humano não deveria sofrer tanto, não deveria ser um escravo, deveria ser amado, ajudado, etc, etc. O outro pensa de forma diferente, entende de forma oposta. Esses dois jogadores têm jogado esse jogo ao longo dos milênios, usando suas mãos para mover as peças. Mas acima desses dois jogadores tem o juiz. O juiz é quem realmente tem poder. O juiz é realmente onipresente, onipotente, onisciente. É ele quem zela para que as coisas ocorram dentro dos seus planos, porque nada foge aos planos do juiz. Nada pode frustrar os planos do juiz. E é ele quem zela para que nenhum dos dois jogadores a quem ele permite jogar quebrem as regras do jogo. Claro que, como todo jogo de xadrez, o senhor sabe que ao lado tem um relógio, marcando o tempo dos dois jogadores. Porque todo jogo tem um momento de acabar. Fazendo mais uma dessas analogias que eu gosto de fazer, a Bíblia começa no Gênesis e acaba no Apocalipse. Porque o jogo tem tempo para acabar. Muito bem. O juiz, a gente pode entender pela analogia que é Deus. Onipotente, onipresente e acompanhando tudo e que enxerga as intenções de cada um dos jogadores e observa também o que acontece nos planos inferiores, no caso, no tabuleiro. Agora, professor, eu já sei a resposta porque eu acompanho a série do Checkmate. Mas adiante para os que nos assistem, quem são esses dois jogadores? No jogo de xadrez, o antagonismo é explícito. Metade do tabuleiro para as peças brancas e a outra metade para as peças pretas. E é um jogo de inteligência, estratégia e confronto. Como o senhor denomina e quem são esses dois jogadores?
Padre, eu vou me socorrer aqui do livro sagrado, já que o nosso público, né, tem esse conhecimento, e o senhor, com certeza, é um mestre nesse assunto, que lá, eu acredito que é em Efésios, eu estou falando de cabeça, lá diz assim, nossa luta não é contra a carne. Eu não vou dizer certinho, porque eu estou falando de memória. Nossa luta não é contra a carne, mas contra os principados, os tronos e as potestades nos locais celestiais. Então, o livro sagrado deixa claro que vivemos uma guerra. E que essa guerra não é só na terra. É que essa guerra, como diz a Bíblia, né, é nos locais celestiais. Por isso existem níveis de guerra. Existem guerras acontecendo em níveis diferentes. Né? Se há uma guerra, há dois lados. Se há dois lados, há dois jogadores. Né? E aí, eu gosto de fazer esse tipo de parábola, essa analogia, padre, porque cada um que já penetrou um pouco mais nessa área poderá interpretar como achar conveniente. Se eu interpretar de uma maneira muito fechada, eu vou limitar a capacidade das pessoas de se expandir. Eu vou citar aqui, para todos os nossos amigos e amigas, Hebreus 5,12, né? Para que as pessoas lembrem-se que precisam seguir em frente. Hebreus 5,12 diz assim, vós que pelo tempo deveriam ser mestres, vos retardais na compreensão dos oráculos, dos rudimentos do oráculo de Deus, pois que o leite é para as crianças, o alimento sólido é para os adultos. Também estou dizendo de memória, posso ter pecado em alguma palavra. O que eu quero dizer com isso? Que cada um que nas suas orações, na sua reza, nos seus momentos de recolhimento, penetrar, né, conversar, interagir com o Espírito Santo, né, na sua presença divina, Shekinah, Ruach HaKodesh, né, o sopro do Espírito Santo, vai conseguir ir decodificando essa parábola nos seus vários níveis e vai compreender muito mais desse jogo. Muito bem. Esses adversários, já mencionando o que o senhor cita lá na série do Checkmate Global, o senhor denomina um dos lados como os dominadores e o outro lado, adversário, a resistência. Exato. E qual é o interesse, o objetivo de cada um desses lados, falando praticamente na questão da geopolítica? Perfeitamente. Os dominadores globais, padre, representam aqueles que controlaram ao longo dos milênios a nossa sociedade. Desde que o mundo existe um grupo de elite em todos os impérios, em todos os reinados, em todas as sociedades. Sempre existiu um grupo de elite que concentrou a riqueza nas suas mãos e concentrou o poder nas suas mãos. Esses são aqueles que até hoje controlam o nosso planeta e eu chamo a eles dominadores globais, porque dominam o planeta como um todo. Do outro lado está a resistência, aqueles que resistem a esses dominadores globais, assim como foi no passado e hoje o é, existem grupos de pessoas que perceberam o jogo e se negaram a serem manipulados como uma peça nesse tabuleiro. Essa resistência hoje é formada, do ponto de vista geopolítico, por muitos militares em vários países, por muitas pessoas da área de inteligência, pessoas da área de ciência, cientistas, né, que se associaram com a facilidade das comunicações para oferecer algum tipo de resistência a esse controle hegemônico. Se o senhor parar para olhar, e eu tenho gráficos que poderia mostrar, a concentração de renda vem aumentando, inclusive depois do Covid. Se a concentração de renda vem aumentando, o poder econômico vem aumentando, é o poder econômico que pode cooptar e coagir políticos, por exemplo, que são comprados e coagidos pelo poder econômico. É o poder econômico que financia o poder armado, porque sem dinheiro para investir em armas, em tecnologia e desenvolvimento, você não tem um exército. À medida que a concentração de renda aumenta, à medida que você começa a procurar e ver que a maioria das empresas está concentrada na mão de poucos acionistas, você percebe que esses dominadores globais, que vieram controlando a riqueza desde lá de trás, eles têm uma agenda, eles têm uma política, eles têm uma estratégia para manter o seu controle.
Por outro lado, como eu disse, existem a resistência, que é uma associação de pessoas de várias nacionalidades, e aí cabe uma observação, não é país contra país. Por exemplo, dentro dos Estados Unidos, existe uma parcela dos dominadores globais que está trabalhando, e existe uma parcela da resistência que também vem trabalhando numa outra agenda. E esses conflitos que vocês veem nos Estados Unidos, vêm aqui no Brasil, vêm em tantos lugares, é porque as agendas da resistência dos dominadores globais não são iguais. Esses dominadores globais, assim como sua agenda, né, que é implantada no mundo inteiro, conflita com a agenda da resistência, que também está presente em vários países. Qual é a diferença de país para país? Tem um país onde a resistência é mais forte e consegue colocar mais a sua influência, e tem países onde a resistência é mais fraca e prevalece a agenda dos dominadores globais. O que o senhor acha dessa frase que afirma que os países não têm amigos, mas têm interesses? É verdadeira. Esse pensamento sempre foi expressado, né, por Brzezinski, por Henry Kissinger. Eles são pragmáticos. Eu cito nos meus vídeos uma frase do Deng Xiaoping, onde ele diz que não importa a cor do gato, se ele é preto ou branco, desde que ele casse os ratos. Deng Xiaoping foi quem revolucionou a China, né, e tornou ela a potência que ela é hoje. Ele que deu início a esse processo. E ele deu o pulo do gato para a China, não é? Ele deu o pulo do gato, exatamente. Ele não importasse a cor do gato. E ele tinha muitos problemas com Mao Tse-tung por causa disso. Porque o Mao Tse-tung era ideológico e ele era pragmático. Ele foi expulso do Partido Comunista 2 ou 3 vezes, entende? Só que ele olhava mais à frente. Quando ele assumiu o poder, Deng Xiaoping, de 78 para 79, a primeira ação dele foi procurar os 2 maiores inimigos que ele tinha. Ele foi procurar o Japão, que era a segunda economia do mundo e muito forte tecnologicamente, e ele foi procurar os Estados Unidos, que já era a primeira economia do mundo. Então você veja, o primeiro ato dele foi procurar os 2 inimigos. Por quê? Porque ele queria obter dali a tecnologia, o capital. Veja, padre, eu comento nos meus vídeos, o senhor tem conhecimento, eu estou falando mais para aqueles que nos ouvem pela primeira vez. Eu pergunto, quem fez a China ser o que é hoje? Foi o Ocidente. Foi o Ocidente que levou para lá dinheiro, capital. Foi o Ocidente que levou as fábricas. Foi o Ocidente que levou a tecnologia. Foi o Ocidente que fez a China ser o que é. Mas quem no Ocidente? Até antes dos anos 70, a China era uma imensidão de terra, de um país ainda praticamente agrícola e, podemos até exageradamente ou não dizer, um país medieval. Exato, de um nível de desenvolvimento muito baixo. Olha, em 1978, a economia da China era 75% da economia brasileira. O Brasil já era na faixa de 200 bilhões e a China, o PIB da China era 149 bilhões. Hoje é 6, 7 vezes o PIB do Brasil. Então, quem investiu lá? Os dominadores globais. Investiram na China por quê? Porque eles tinham um objetivo. Eles queriam fazer um protótipo de uma dominação. Né? Como é que eles poderiam fazer um trabalho de engenharia social, como nós dizemos, para verificar se um determinado modelo funciona. Se o modelo funciona, você expande ele para o resto. Ou seja, você faz uma amostra e depois expande ele para o universo. E esse foi o projeto China. Agora, professor, quem nos acompanha aqui a essa altura do campeonato, nós temos que entender que entre os que nos assistem, pode haver pessoas que nunca ouviram falar nesses assuntos, e uma das primeiras coisas que a nossa geração atual já se acostumou é a descrer das novidades. E pode estar passando pela cabeça de alguém, tudo isso é teoria da conspiração, porque globalismo, dominadores globais, resistência, uma luta de milênios, e etc, etc. Agora, a gente consegue, a gente está acostumado a observar o mundo e os seus movimentos, a discernir entre uma ideia maluca
e uma teoria estapafúrdia, que é algo que tem embasamento e faz sentido. Por que que a analogia do checkmate global, na sua visão, não pode ser chamada de teoria de conspiração de modo algum? Bom, o que acontece? Primeiro, os 18 artigos que eu escrevi e que estão lá acessíveis no meu canal citam mais de 16 fontes diferentes. Você pode clicar e ir lá no Tesouro Americano, você pode clicar, entrar no site da Casa Branca, você pode clicar e entrar no Wall Street Journal, você pode clicar e entrar no Miami Herald. Então, lá nos meus artigos, eu cito várias fontes e tem dezenas de links, que a cada afirmação minha eu reporto para um link. Então, tem referências, inclusive do ponto de vista, digamos assim, bibliográfico. Segunda coisa é que as pessoas precisam entender que o mundo delas não é como elas pensam. Se eu dissesse a qualquer um daqueles que nos ouvem, no Réveillon, de 31 de dezembro para 1º de janeiro, que 3 meses depois eles estariam trancados em casa, sem poder sair na rua. Para sair na rua, tinham que sair de máscara, né? Que iam ficar evitando abraçar o seu parente. Vocês iam dizer que eu sou louco, que eu deveria ser internado. Mas é o que está acontecendo. É exatamente o que está acontecendo. Então, o que é aquilo que você não pode conceber e aquilo que você pode conceber? É aquilo que moldou a sua formação. Uma formação mais expandida, onde você se abre para mais informações, ela amplia seus horizontes. Eu vou voltar a esse exemplo do Covid, né? Por quê? Porque ele mostrou claramente a qualquer pessoa que queira ver que a sua vida, a maior parte das coisas que acontecem na sua vida, não todas, mas a maior parte, não está sob o seu controle, não depende de você, né? Hoje você só viaja para onde você pode viajar. Por exemplo, se você quiser viajar para os Estados Unidos, hoje você vai ter dificuldade. Você só vai onde te deixam ir. Você só entra no comércio que te permitem ir. Você só trabalha se puder, senão vai ter que ficar em casa. Para sair tem que botar máscara. Enfim, você tem que entender, né? Se já não entendeu, claro, eu acho que a maioria já entendeu, que existe um controle, que existe um poder que fixa regras às quais você acaba ficando subjugado e subordinado. Se você não entendeu isso, com tudo isso que aconteceu, dificilmente você vai poder compreender o mundo. Então, voltando a essa questão, eu fiz uma analogia com o jogo de xadrez para facilitar o entendimento daqueles que ainda são neófitos em questões geopolíticas e de inteligência. Mas as citações que estão nos meus artigos, as citações que eu coloco nos meus vídeos, reportando as situações concretas e factuais, impede qualquer interpretação de que isso seja sequer uma teoria. Outra coisa, padre, me permita, rotular pessoas ou as ideias é uma forma de impedir com que elas falam, que elas se expressem. Nós estamos vivendo hoje, dentro dos movimentos do bispo, sistema de crenças e valores, nós estamos vivendo hoje, eu acho, talvez a maior ditadura que o mundo já viveu. Hoje, quem diz o que é certo, o que é errado, o que é verdade, o que é mentira, não é você. Né? As redes sociais que podem dizer o que é fake news e o que não é. É um juiz, é não sei quem. Quer dizer, a liberdade de expressão acabou. Você só Quem pode discordar, falar... professor, é cancelado e é vilipendiado nas redes, não é? É deletado, né? Não pode ficar tanto tempo suspenso. Então, assim, eu nunca vi na história humana, né, um tempo tão cruel quanto os de hoje, onde você não tem direito a se expressar livremente. Você só pode falar o que é politicamente correto. Você não pode dizer a sua opinião, né? Um católico tem situações em que, se ele se expressar pelas suas convicções, ele pode ser realmente penalizado, né? E um católico, um cristão, etc., nós sabemos que há situações complicadas para quem é um cristão hoje em dia. Então, você não pode se expressar. Quem diz o que você pode dizer ou não, não é você. Quem vai dizer o que vai chegar a você de informação também não é você. Então, nós vivemos uma ditadura intelectual, uma ditadura mental, uma ditadura de controle. E aí, se você abre mão do seu discernimento,
Eu falo lá, aqueles que depois forem ler meus artigos ou ver meus vídeos, eu falo do túnel de realidade, né? Quando você tem filtros que impedem que as coisas passem. Quanto mais filtro você tem, quanto mais opacos são seus filtros, menos informações vão passar. Quanto menos informação você tem, mais pobre fica a sua análise. Eu prefiro 1000 vezes receber todas as informações e depois eu discernir aquilo que para mim tem valor ou não, do que não receber informações, porque aí você nem tem a opção de analisá-las. Eu fiz essa pergunta a respeito da teoria conspiratória justamente para dizer àqueles que nos assistem que aqui não se trata de um jogo de imaginação, não se trata de agora não vai falar. Confabulações. Confabulações e teorias infundadas. Realmente, o trabalho do professor Luiz Antônio tem base. Como bom jornalista, também chequei várias das suas fontes, viu, professor? Então, justamente por isso que fui aos primeiros contatos com o seu conteúdo, levando a sério, prestando atenção, conferindo, checando, e é sempre bom pontuar isso, principalmente para os que escutam falar disso tudo pela primeira vez, não é? Agora, professor, observação, padre. Por exemplo, Sim. eu vou dar um exemplo bem prático disso que o senhor está falando, para que as pessoas compreendam. Por exemplo, eu lá num artigo meu, lá no ano passado, eu informei que os Estados Unidos estava sob lei de emergência nacional desde 21 de dezembro de 2017. Quantas pessoas no ano passado sabiam que os Estados Unidos estava sob lei de emergência nacional desde 17? Hoje muitas sabem. Pois é. E lá, o senhor lembra, eu botei o link para o site da Casa Branca. Você clica no link, viu? O senhor clica no link, entra no site da Casa Branca, tem lá, né, o ato do presidente Trump decretando estado de emergência nos Estados Unidos. O senhor vai lá, clica no link e vai chegar no documento onde ele informa o Congresso que estava decretando estado de emergência nacional. Ora, isso está lá, está documentado. Entendeu? Eu só estou falando isso para poder corroborar a sua assertiva que o senhor fez agora. Isso é aquilo que a gente fala pelo dito popular também, não é? Nos seus artigos, o senhor cita ou faz afirmações e tem as fontes para comprovar, né? É o famoso mata a cobra e mostra o pau. Quem duvidar ou quiser checar e conferir, tem lá as fontes, né, para serem conferidas. Agora, professor, quem acompanhar todo o conteúdo do Checkmate Global, no seu canal ou nas conversas com o professor Ricardo Felício, vai ver que vocês se atêm bastante às questões econômicas, políticas, até mesmo militares, nessas peças do tabuleiro aí, conforme o senhor nos explicou na analogia. E esse foi o interesse, uma motivação para essa entrevista. Lá, como se trata de um público mais amplo, se fala pouco a respeito de uma das peças que é o bispo, que representa o sistema de crenças, as religiões, vamos dizer assim, de modo geral, o poder da fé das pessoas. E isso é que me deixou interessado em querer esmiuçar e também oferecer essa reflexão para o nosso público cristão católico. Dentro desse jogo do xadrez, do checkmate global, qual é a importância, o poder da peça que nós chamamos bispo?